Graça e paz e alegria, irmãos e irmãs. Hoje é uma manhã de muita alegria, como já celebramos, cantamos parabéns, abraçamos. Hoje é dia das crianças, hoje é dia e alegria com a presença das crianças aqui nessa manhã. Hoje é dia da nossa querida presbítera Gedília, 95 anos de fé, de vida, de dedicação. Hoje também, obrigado, Camila, aniversário da nossa querida eclesiana, Suene, não é? Temos duas gerações aqui aniversariando, não é? Nossa irmã Gedília com 95 e Suene com 8, não é? Ou 13, desculpa, 13. Então, é verdade. Então, Suene com 13 e Gedília com 95. Que maravilha celebrarmos essas vidas em fases diferentes. E aqui estamos para louvar a Deus por esse milagre da vida. Alegres também com a programação que tivemos mais cedo, né? O escritório para a justiça com a Yamana, né? Um momento importante também na caminhada da nossa igreja, nesse sentido de oferecer escuta e aconselhamento jurídico, né? Uma parceria da igreja com a EP, com a Yamana, que é professora da UNEB, advogada, está caminhando conosco nesse projeto muito significativo. Também a presença das pessoas que nos visitam hoje, né? A senhora Dalva e a sua irmã Vilma, Dalva e Vilma, né? Que estão participando. Dona Dalva participa aqui dos cursos da EP, e as duas têm caminhado conosco também no escritório para a justiça. Uma alegria a presença das senhoras aqui. Alegria também com as nossas visitas, algumas já não são propriamente visitas, né? Marília e Eduardo, alegria a presença de vocês aqui conosco nessa manhã. Adalberto também não é mais visita, né, meu irmão? Já é de casa. E também reencontrar a Silvana, uma alegria contar contigo. E relembra o seu nome do lado de Silvana? Tainara e também Henrique. Muito alegres com a presença de vocês aqui nessa manhã. E o nosso texto de hoje, meus irmãos, encontra-se em Lucas 17, versículos 11 a 19. Lucas 17, versículos 11 a 19, que diz assim: Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: Levante-se e vá, sua fé o salvou. Amém. Jesus, irmãos e irmãs, estava ali caminhando na fronteira entre a sua terra, Galiléia, e Samaria, terra de um povo considerado estrangeiro, um povo considerado pelos judeus. Havia muitos problemas entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como um povo impuro racialmente, um povo que não adorava a Deus no lugar certo, né? Os judeus adoravam, consideravam o templo em Jerusalém como o centro do seu espaço de culto, e os samaritanos consideravam o Monte Garizim, como encontramos naquele diálogo de Jesus com a samaritana. Então havia muitas dificuldades dos judeus com os samaritanos, mas Jesus, já nesse início de texto, ele gostava de andar nas fronteiras, ele não tinha medo de andar nas fronteiras da vida,
no chão da vida. E ali caminhava na fronteira entre a Galiléia e a Samaria, como essa pessoa que atravessa fronteiras, essa pessoa que não está presa a bolhas, mas que está disposto a se encontrar com o outro, está disposto a se encontrar com o diferente, está disposto a transpor as barreiras, seja de preconceito racial, religioso ou qualquer tipo de preconceito. Assim Jesus estava ali caminhando na fronteira entre a Galiléia e Samaria, e muito provavelmente porque estava na fronteira, ele foi encontrado por aqueles leprosos, aqueles 10 leprosos. Nós sabemos que naquele tempo os leprosos eram banidos da sociedade. Os leprosos tinham que viver às margens, distantes, não podiam tocar em nada que as pessoas usavam, não podiam tocar nas pessoas, porque tornariam as pessoas impuras. Precisavam ficar distantes, banidos, marginalizados, excluídos, estigmatizados, gritando, impuro, impuro, como nós encontramos lá em Levítico, com roupas rasgadas. Então essa era a realidade dos leprosos, uma realidade de exclusão, de estigma, de muitas vezes solidão, sofrimento tanto físico com a doença, quanto emocional, psíquico, por viver essa realidade de preconceito, de sofrimento, de exclusão. E justamente porque estava na fronteira, Jesus estava num lugar favorável para encontrar pessoas marginalizadas, como aqueles 10 leprosos. E esses 10 leprosos deram um testemunho bonito para nós, porque eles, de alguma maneira, eles conheciam, eles sabiam de Jesus. E porque conheciam Jesus, por ouvir falar de alguma maneira, eles foram ao encontro de Jesus. Aqueles 10 leprosos foram ao encontro de Jesus, porque de alguma maneira percebiam em Jesus aquele em quem poderiam colocar a sua esperança e a sua fé. Eles bem sabiam dos sofrimentos que passavam, da enfermidade, do estigma, da não aceitação, e foram procurar Jesus. Viam em Jesus um mestre, viam em Jesus uma pessoa que poderia curá-los, viam em Jesus alguém em quem poderiam colocar a sua fé e a sua esperança. O que é um bom testemunho para nós, perceber que em Jesus podemos colocar a nossa fé e a nossa esperança. Bem, os 10 leprosos se aproximaram de Jesus, não muito, como diz o texto, não é? Pararam de longe, porque não podiam se aproximar das pessoas, eram considerados impuros e que poderiam transmitir essa impureza aos outros. Então foram até Jesus, mas pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles buscaram em Jesus, com aquela atitude de esperança e de fé, um acolhimento de compaixão. Eles buscaram em Jesus a compaixão que não encontravam em outros lugares, em outras pessoas, que não encontravam na sociedade do seu tempo. Eles foram em busca da compaixão de Jesus, com fé e esperança. Fé que Jesus poderia curá-los. E Jesus, ao vê-los, disse: vamos apresentar-se aos sacerdotes. Por que Jesus disse isso? Jesus não os curou imediatamente, né? Em outras passagens Jesus toca, Jesus fala e cura as pessoas imediatamente, mas nessa aqui ele não cura imediatamente, mas dá uma orientação para esses 10 leprosos. E a orientação é essa: vão apresentar-se aos sacerdotes. Mas por que Jesus deu essa orientação? Naquela época, depois que os leprosos eram reconhecidos como purificados ou curados, depois de curados, a orientação que era dada a eles é: agora vão aos sacerdotes, que os sacerdotes vão validar a cura de vocês, vão dizer: não, ele está curado realmente, pode voltar ao convívio social. Então, ia-se aos sacerdotes depois de curado, depois de purificado. Mas aqui Jesus inverte a ordem das coisas. Antes mesmo de curá-los, Jesus diz: vão apresentar-se aos sacerdotes. Jesus disse:
É isso que Jesus está dizendo. Confiem que vocês, até chegar lá, vocês estarão curados para serem reconhecidos pelos sacerdotes como purificados, curados e reinseridos no convívio social. Então Jesus não os curou, mas deu uma palavra de cura. Disse: podem ir, que os sacerdotes, quando vocês estiverem lá, vocês terão um tratamento devido. E acolhendo essa palavra de libertação, essa palavra que orientava a cura que Jesus deu para eles, uma palavra que vinha dessa compaixão de Jesus, que sabia, de alguma maneira se colocou no lugar deles, naquele lugar de sofrimento, de exclusão, e disse: vão, que vocês terão boa resposta. Ele não disse isso, mas é isso que está nas entrelinhas quando ele disse: vão ao encontro dos sacerdotes. Se eles sabiam que ia ser aos sacerdotes depois de curados, e assumiram essa orientação que Jesus deu, ao irem ao encontro dos sacerdotes, eles criam que Jesus de alguma maneira ia curá-los. E foi isso que aconteceu. Enquanto caminhavam, buscando os sacerdotes, enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Eles acolheram aquela palavra de Jesus, aquela orientação de Jesus, uma orientação ao caminho da cura, e eles abraçaram e fizeram o que Jesus falou. Eles seguiram a palavra de Jesus, e ao seguirem a palavra de Jesus, trilharam o caminho da cura. Trilharam o caminho da cura. Então olha que passos belos nos deram como testemunho esses leprosos, esses 10 leprosos. Primeiro, viram em Jesus aquele que poderiam colocar sua fé e esperança. Foram até Jesus, buscaram a compaixão de Jesus e nele encontraram compaixão. Ouviram a voz de Jesus que os conduzia ao caminho da cura, e ao ouvir essa palavra, seguiram a palavra de Jesus. E ao seguir a palavra de Jesus, encontraram a cura. Que belo testemunho desses 10 leprosos para nós, irmãos e irmãs. E esse Jesus maravilhoso, misericordioso, compassivo, que diferente da sociedade daquele tempo, os acolheu, os aceitou, cuidou, deu uma palavra de compaixão, de cura, e os orientou no caminho da cura, e os fez serem curados, e ao serem curados poderiam reconstruir as suas vidas, voltar ao convívio das suas famílias, voltar ao convívio social, voltar a uma vida de fé e esperança. Jesus maravilhoso. E ao acontecer isso, irmãos e irmãs, há mais um fato interessante nessa passagem, porque 9 leprosos deram 2 passos fundamentais, importantíssimos. O passo da esperança: eu vou buscar em Jesus a minha cura. E o passo da fé: eu vou seguir a palavra de Jesus e assim encontrar a cura, e foram curados. Mas apenas um deles deu um terceiro passo, também fundamental e imprescindível na nossa caminhada com Jesus. Um passo que nos aprofunda na fé e na esperança. Um passo que nos aprofunda na nossa comunhão com Jesus. Um passo que nos faz não só experimentar a cura, mas a experiência da salvação a cada dia de nossas vidas. Não só a salvação depois da morte, mas a salvação que nos transforma a cada dia. E esse terceiro passo quem deu foi justamente um samaritano, que, como diz o texto, ao perceber que estava curado, ao longo do caminho, voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz. E ao encontrar Jesus, jogou-se no chão aos seus pés e lhe agradeceu. Este samaritano deu o terceiro passo, irmãos e irmãs, que é o passo da gratidão, o passo de dar glória a Deus e agradecer a Deus por ser este Deus de cuidado, esse Jesus de compaixão, esse Deus que cura, que restaura e que nos permite recomeçar.
E este passo foi dado justamente por um samaritano. Talvez porque ele, além de ser curado, ele encontrou em Jesus essa pessoa que derruba barreiras. Porque o samaritano, além de leproso, era aquele considerado puro, era aquele considerado, em termos raciais naquela época, inferior, aquele que sofreu preconceito religioso. E foi justamente esse que sofria isso tudo, além da lepra e de tudo que a lepra significava. Foi justamente esse que voltou dando glória a Deus e expressando a sua gratidão a Jesus, irmãos e irmãs. Esse é um convite para nós, de fazermos esse passo da esperança em Jesus e nele buscarmos a cura, e nele buscarmos o recomeço, de darmos também o passo da fé, de crer que em Jesus podemos encontrar solução, socorro, vida nova e seguir a sua palavra, pois seguindo a sua palavra com fé, encontramos a cura, encontramos o recomeço como esses 9 leprosos. Mas que possamos também dar esse terceiro passo, que apenas um deu, que é o passo da gratidão, de dar glória a Deus, de agradecer a Deus por suas incontáveis bênçãos, agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pelo sol que se levanta, pela vida a cada dia, pela cura, pela libertação, pela transformação que Ele opera em nossas vidas, por seu socorro, providência, por seu pastoreio. E ouvir a sua voz: levante-se e vá, recomece, tome pé de sua vida, reassuma a sua vida e vá, sua fé o salvou. Foi isso que Ele disse ao samaritano estrangeiro que expressou a sua gratidão. E aqui eu aproveito, irmãos e irmãs, para também expressar a minha gratidão. Os irmãos sabem que eu fiz uma cirurgia de segunda-feira, precisei tirar a vesícula, e estou aqui para agradecer a Deus por sua providência, Deus que opera de muitas formas, através dos médicos, através das pessoas que estão ao nosso redor, a Demária, a esposa, os filhos, Pedro e Sara, toda a família, a comunidade que ora. Tudo isso é expressão do cuidado de Deus, dos médicos, as pessoas que trabalham com a medicina. Então, expresso a minha gratidão a Deus por sua providência. Ele me avisou, dentro desse contexto todo da medicina, dos exames, dos cuidados. Então Ele pôde me fazer saber do problema a tempo, de tomar as providências, passar pela cirurgia antes que a dor chegasse, apesar que o médico disse que já estava inflamada a vesícula, mas graças a Deus foi possível fazer antes da dor chegar. Estou me recuperando bem, ainda em tempo de recuperação, mas agradecido a Deus pelo seu livramento, pelo seu cuidado, por sua providência e por esse caminho de cura que Ele tem me concedido. Que a gente possa continuar confiando em Jesus, que Ele é aquele que nos cura, através de muitas formas, através da ciência também, da medicina, de tantas maneiras, e também do nosso autocuidado, porque a gente precisa se cuidar, fazer a nossa parte, para que Deus também opere através do autocuidado. A gente também não pode guardar problema, precisa tomar logo as providências. Isso também é o agir de Deus, isso também é ouvir a voz de Jesus, dizendo: faça a sua parte, que eu te ajudarei. Isso não tem na Bíblia, mas o sentido é pertinente. Faça a sua tua parte, Deus, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou abrir as portas. E que assim aproveito para dar esse testemunho dessa presença desse Jesus que cura e que cuida de mim e cuida de nós. Ao passo que também aproveito para orar, para que Deus nos ajude a construir uma cidade, um país em que todas as pessoas possam ter acesso à saúde de qualidade, e possam ser cuidadas da maneira devida. Isso ainda não é a realidade, mas que Deus nos ajude a cooperar para que isso se torne uma realidade um dia. Não é impossível, é possível. Para Deus não há impossível, A gente é chamado a esse cuidado pessoal, familiar, comunitário, mas também esse cuidado coletivo, que a gente possa encontrar na palavra e na voz de Deus
caminhos para esse cuidado mais amplo. Então, irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, e vamos cantar para terminar essa reflexão uma música que diz que Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Então, vamos ficar de pé e cantar, porque sei que cada uma também tem as suas experiências com o cuidado de Deus, o livramento, a proteção e o pastoreio de Deus, Deus da vida, nosso Jesus, nosso bom pastor. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, cuida de nós, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou